Porque, afinal de contas, é uma viagem. Apesar de que da minha casa, do alto do morro, nós enxergamos os prédios do Belvedere, em Belo Horizonte. Porque eu estou a mais de 1.000 metros de altitude. E ela virou para mim, a Aerotildes, me ligou, era e-mail para cá, e-mail para lá. Eu ainda sou da época do e-mail. Eu falo com minha filha agora, eu estou mais do que antigo, né? Eu ainda sou da época do e-mail, imagina. Nem WhatsApp eu tenho. Mas eu virei para a Aerotildes, atendi o telefone dela. Não, ela me mandou um e-mail e eu liguei para Belo Horizonte. Me liga, Alexandre. É assim. E liguei para Belo Horizonte e falei assim: Aerotildes, achei uma data para você, Alexandre. Eu falei: graças a Deus. Graças a Deus. Que data? Ela virou para mim e falou assim: Alexandre, é a única data que eu consegui no ano. Porque realmente a agenda deles é muito. Eles vão nas casas e transmitem daquela casa para a rádio. Então às 18 horas, na hora do Ângelus, entra o texto. E rádio tem que entrar naquela hora, né? Porque logo depois vem a hora do Brasil, aquela coisa toda. Ela virou: a única data que nós temos é dia 2 de outubro. Eu virei para ela: não acredito. O que é isso? 2 de outubro? Você já veio na minha casa por acaso para marcar uma data como essa? Você ficou bravo? Eu falei: não, eu não fiquei bravo. Eu só estou dizendo que isso já começou, um milagre sendo feito aqui nesse telefonema nosso. Porque a capelinha que nós temos em casa é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, e Santa Teresinha é dia 1º. E você me arruma um texto dia 2 na festa do anjo da guarda. Tá bom. Eu fiquei todo satisfeito e começamos a fazer um monte de coisa lá em casa. Arrumei a internet para transmitir para a rádio. Caso a internet não pegasse, né, porque eu tenho assim, uns probleminhas. Fiz um gato da minha casa. Peguei um gato, aí pode, né, gente? Fazer um gato da minha casa. Puxei um fio do telefone da minha casa para minha casa mesmo. Depois eu cortei. É meu gato, eu estou puxando. E ninguém tem nada com isso, não é? Porque caso não conseguisse transmitir via internet, tinha que transmitir por telefone. Tinha que dar um jeito. Quando foi mais ou menos 20 para 6, eu não sei se Soninha, minha outra pessoa maravilhosa, hoje forasteira, mora em Kemp's Falls, como cachoeira do campo, mas Santo Antônio do Leite. Você vê que lá só tem gente bonita, que irradia paz. Mas eu não sei se no texto de 2007, foi o 1º de agosto lá em casa, você foi a chuva, né? Gente, quando foi mais ou menos, quando faltava mais ou menos 25 minutos para as 18 horas, eu tinha colocado uma barraca, uma tenda lá, uma outra tenda ali, aqui uma barraca que eu peguei lá da igreja de Santo Antônio, barracona daquela de festa de São João, para servir um caldo para a galera e tal, e coloquei lá no cantinho. De repente veio um vento, pegou a minha barraca que estava lá naquele cantinho e jogou aqui na frente. O tempo fechou, que a gente via os relâmpagos. Daqui a pouco caiu um aqui, né? E vi 20 para 6, misericórdia, e o povo chegando, e devia ter umas 200 pessoas na minha casa. Era para ter vindo muito mais. Tinha especial, imagina, especial de Itabirito. Veio gente de Congonhas, veio gente de Conselheiro Lafayette. Eu convidei, falei: vem, meu amor.
E de repente, a chuva começou a inundar quase a minha rua. Aconteceu que eu senti novamente uma força que superou as minhas, claro, e supera mesmo, porque a força do meu Senhor estava na frente daquilo, com Maria Santíssima como a general à frente, e relâmpago para tudo quanto é lado, e de repente acabou a luz em toda Santo Antônio do Leite. E quando acaba a luz em Santo Antônio do Leite, como eu estou mais retirado, a minha casa, que é final da rede, é a última a voltar, a última rua a voltar à energia elétrica. Eu falei, agora eu estou perdido, fulminado, porque só o telefone funcionando, daqui a pouco o telefone também não vai funcionar. De repente eu me lembrei que tinha uma guerra sendo travada lá em cima. Tinha uma guerra sendo travada lá em cima. E aquele mundo não estava querendo que tivesse o texto na minha casa, porque ele não gosta disso. Ele não queria que acontecesse aquilo na minha casa. Eu cheguei na porta da minha capela e virei e falei o nome dele, que eu não gosto de ficar falando. Falei o nome dele e falei assim: você, em nome de Jesus, não vai estragar o meu terço. Faltavam 10 minutos para as 18 horas e a chuva cessou. Os raios pararam, o vento parou. E eu, preocupado porque não tinha voltado a luz, e o Giovanni Rodrigues, que é da comunidade, gosta da vida, virou para mim e disse: calma. Você não confia? Você não deu uma ordem? Calma. E de repente, minha esposa perguntou para a mãe dela pelo telefone: tem energia elétrica? Não, está tudo no escuro. Catete, Maria Sônia, uma amiga, está no escuro, o leite inteiro que estava no escuro. E eu disse para vocês que a minha rua é final da rede, então não poderia, ela precisa de vir por aqui, claro, é óbvio, né? É fio. De repente a luz voltou, e eu olhava para a passagem, gente, está sem luz. Olhava para o leite, para o centro, está sem luz, aqui e lá. Está sem luz, e só a minha rua tinha luz. E só um pedacinho da minha rua, nem toda a rua, mas só um pedaço da minha rua. E no quinto mistério, eu e a minha esposa rezamos de joelho numa grama ensopada. E uma amiga de Belo Horizonte me disse assim: Alexandre, está lindo o texto, eu estou ouvindo aqui. É isso, é a confiança. Foi por essa confiança que Maria Santíssima disse o seu sim. Apesar de que nós teríamos que nos desdobrar para ter essa confiança que ela teve naquele momento. Ela estava cheia de graça. Meu amigo e minha amiga, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no último livro, Apocalipse, capítulo 3, se possível. Apocalipse 3, versículo 19.
A minha tradução é da CNBB, uma tradução que eu gosto de usar. Então, vocês me perdoem se tiver alguma diferençazinha, eu sei que a maioria de vocês usa Ave Maria, mas eu ainda sonho com uma tradução só. Sonho com uma tradução só, desculpa eu falar essas coisas, mas vem do meu coração. Eu sonho com uma tradução católica só. Sonho com o extermínio da liturgia diária, sonho com o extermínio dos folhetins de missa, sonho com tudo esses negócios que é pura maluquice da minha parte, mas eu falei, o Carlos é maluco, chamar um maluco. Mas eu falo isso porque às vezes confunde, né? Quando a gente está lendo um negócio, o outro está lendo outra palavra. Ah, não, eu prefiro nessa tradução que é melhor. Nós vamos acabar com isso um dia. E quando o leitor disser segunda leitura, carta, aí todo mundo, todo católico, abre sua Bíblia, de Bíblia de pano braço para a igreja. Você está indo para onde? Para a igreja, está vendo? Então, eu tenho eu gosto dessa tradução da CNBB e eu vou lá no versículo 19, por favor, no versículo 3, versículo 19. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eu educo, eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte. Palavra do Senhor. É interessante, hoje eu estou assim um pouco, passei um tempinho afastado de algumas coisas por alguns motivos familiares. Nós passamos por provações há pouco tempo, mas mas eu sou também catequista de Cristo, aprendi isso tudo na sua linha. E eu normalmente, quando falo para os meninos, e são jovens de 14, 15, 16, o certo é 15 anos, 16 anos, eu normalmente leio para eles e faço com que eles se lembrem dessa passagem bíblica. Eu repreendo, educo, algumas traduções falam eu exorto, eu chamo a atenção, porque eu amo. Então, se alguma palavra for dura, é porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu vos amo e amo em Cristo Jesus. Então, normalmente, quando a gente fala para um irmão, você não tem que falar com subterfúgios, você não tem que falar com meias palavras, você não tem que falar com coisas pequenas assim, para não ofender, cheia de dedos, mas educa, abre o olho, faz a diferença para aqueles que precisam da diferença. Antes que eu li essa passagem bíblica com vocês, mas agora eu gostaria que a gente lesse o Santo Evangelho e para que a gente possa entrar nesse clima de Jesus, o rosto da misericórdia. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 3 a 7. Depois você volta um tiquinho e vai no 4. Mas nós vamos primeiro no Evangelho de Lucas 15, de 3 a 7. Ou melhor, de 1 até o 7. Muito conhecido esse Evangelho. Vamos proclamá-lo? Vamos!
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja na minha mente, na minha boca, no meu coração. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Continuando, voltemos lá no 4, no capítulo 4, versículos 16 a 21. 4, voltemos lá no 4, 16 a 21, versos 16 ao 21. Só um minutinho, tá, gente? Porque além da página, muito comente, e tem o microfone que tem que segurar, então você já viu, né? Não pode ficar quietinho, filho, né? Aqui a gente tem que dar conta aí. Quem é esse? Vamos lá. Foi então a Nazaré, onde se tinha. Não, vamos no 14. Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré onde se tinha criado, conforme seu costume. No dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês sabem aquele refrão que diz assim: Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Vamos de novo? Vamos. Me ajude a cantar. Vai lá, Ana Maria. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da rainha, Jesus,
Nós estamos diante, que o Senhor me perdoe falar assim, mas Ele sabe o meu coração. Nós estamos diante de um homem que, olha, a gente fala assim, mudou a história, né? Transformou o mundo, dividiu o planeta em duas partes, a história em duas partes. Mas eu também digo, nós estamos diante de algo inimaginável e maluco demais para o nosso entendimento. As pessoas daquela época podiam dizer assim: quem que é esse Senhor? Como faziam todas as vezes. Quem que é esse? Um Senhor que veio para dar vista aos cegos, e Ele curava o cego, verdadeiramente cego, como o filho de Bartimeu, cego, mas curava de outras cegueiras também, e que são muito próprias ainda hoje nossas, são cegueiras que nos impedem de chegar até o Senhor. Essas cegueiras são as cegueiras, como o próprio Senhor fala, né? Eu prefiro justiça do que cultos. Eu prefiro a misericórdia. Nós estamos no ano da misericórdia. Não sei se foi na camiseta da Ana Maria, eu vi, né? Misericórdia. É a miséria do nosso coração. Miserere, assim rezava a missa antigamente, na hora do ato penitencial. Misericórdia, a miséria do nosso coração. Nós estamos diante de um homem, Jesus Cristo, nosso Senhor, que, como lembra o Evangelho de ontem, muito interessante, né? Muito bacana aquele Evangelho, quando o Senhor vira e vai para a barca, e ele se retira um pouquinho, como se ele estivesse num, vamos dizer assim, num palco. Afinal de contas, a palavra fala no Evangelho de ontem que era uma multidão que estava indo. Já iam afogar Jesus, quase. Há uma semana atrás estavam querendo jogar ele no precipício, não era verdade? E ele se retira um pouquinho, entra na barca e vai para o mar. Mas ele já tinha outro propósito. Além de falar para aquela multidão, ele tinha um outro propósito, porque ele sabia que aqueles barcos estavam chegando vazios. E todo pescador sabe que pescar à noite é muito melhor do que pescar de dia. De noite os peixes sobem. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, volta lá e joga sua rede. Assim, que é isso? De dia, com sol quente. Que é isso? O senhor é carpinteiro. Eu sou pescador já há quantos anos? E o senhor fala para eu jogar a rede de dia. Eu joguei a rede a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Como é que o senhor fala uma coisa dessa comigo? O senhor não é filho de José? Não aprendeu o ofício, não foi de carpintaria? Como é que se manda eu jogar uma rede? Eu já tinha lavado as redes e o senhor me manda voltar lá. Mas Jesus queria uma outra providência. Joga, confia. A confiança. A confiança no Senhor tem que ser total. E vira para Pedro e fala: joga lá, cara. Você não está vendo que eu estou mandando? Confia. E ele joga a rede. E o que o Evangelho de ontem disse? Que
que as redes começavam a arrebentar de tanto peixe que eles pescaram. Mas o Senhor, eu tenho a certeza que Ele queria resgatar uma outra possibilidade no ser humano, uma outra possibilidade em mim, Alexandre, em você e em cada um de vocês. Era de... todo mundo sabe que rede não é anzol, né? Rede é rede. Anzol, você fisgou, o bicho já começa a morrer. Você entra no... o anzo, a rede, pega o peixe vivo do fundo das trevas e traz para a luz. E é isso que o Senhor queria mostrar. Olha, vocês que estão aí embaixo, vocês que estão nas trevas, vocês que estão no fundo, eu posso trazê-los para a luz. Foi isso que o Senhor quis mostrar para a gente. Ele prefere muito mais pescar com redes, porque traz do fundo, e a gente sabe que de dia esses peixes desciam para águas mais profundas, e o Senhor mandou: vai para águas mais profundas, vai para alto mar, não fica aqui na beira não, os peixes estão lá embaixo. Oceanógrafo, além de tudo, psicólogo, carpinteiro, era oceanógrafo. Jesus é maravilhoso. Ele manda e a pessoa é resgatada do poço das trevas. Não é assim que a gente reza no credo apostólico? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi lá, resgatou do mar. Ele jogou as redes lá na mansão dos mortos. O credo apostólico mais antigo diz assim, e mudaram depois, talvez até para não terrorizar muito. O credo mais antigo diz: desceu aos infernos e resgatou. Ele jogou a rede lá embaixo e resgatou a humanidade. Olha que Senhor maravilhoso, que resgata a humanidade por amor. Eu estou falando de um Senhor que vira por uma pecadora adúltera e fala assim: eu não te condeno não, eu não te condeno, eu não te condeno, eu te salvo, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu estou falando de um Senhor, este rosto da misericórdia, que resgata o homem como Zaqueu, cobrador de impostos. Eu estou falando de um Senhor, esse rosto da misericórdia, para que a gente veja o rosto da misericórdia, aquele que olha para Mateus e fala assim: segue-me, só num olhar. Eu estou falando de um Senhor que prefere a nossa recuperação do que condenar-nos. Se nós tivermos qualquer pecado, vale a pena chegar novamente ao Senhor e falar com Ele. Ele está aqui. Isso não isenta a gente, é claro, do sacramento da penitência, da comunhão. Mas você pode chegar ao Senhor e falar assim: Senhor, me resgata lá do fundo da minha alma, lá no fundo desse mar que eu estou, porque Ele te resgata. Ele faz com que Ele joga a rede e traz você das águas profundas, do abismo, para
à luz. Eu estou falando também de um Senhor que escreve no chão, enquanto os outros que estavam ali queriam atirar pedra naquela luta. Olha, eu não te condeno, vai em paz. Vai em paz. Faz de novo a sua vida. Recomeça a sua vida. Porque eu recomecei. Eu vou recomeçar para você daqui a alguns dias, quando me pregarem numa cruz, e daí 3 dias eu ressuscito. Esse Senhor maravilhoso ressuscitou dos mortos. Eu creio num Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, que nos deu a vida eterna. Eu não creio em ninguém que me resgate com anzóis, igual muitos resgatam com anzol e prometem 1001 coisas. Venha para cá, hoje você vai ser resgatado com anzol. E prometem e fazem muitas barganhas com o Senhor. Eu creio no Senhor que ressuscitou, não com um Senhor que está enterrado em Uberaba, não com um que está enterrado em São Paulo, ou que um está enterrado em Meca, ou que esteja enterrada nos Estados Unidos, Ellen G. White. Não, eu não creio nisso. Eu creio no Senhor da vida, um Senhor que ressuscitou por mim. Como é que é seu nome? Diego. Se existisse só você no planeta Terra, com certeza o Senhor teria vindo por sua causa, porque Ele te ama. Ele teria feito tudo de novo, inundado esse planeta com um dilúvio, teria morrido numa cruz por sua causa. Eu estou falando para você que estava aqui na frente, Diego, mas é para todo mundo. É nesse mesmo Senhor que eu creio e que quero continuar adorando e louvando o seu nome. Por isso a gente termina, eu já vou terminar, viu, coordenador? Mas é porque, lembrando 2 passagens que eu gosto muito. Uma está lá em Gênesis, no capítulo 19, depois que vocês leiam, no capítulo 19, versículo 26, que é aquela passagem quando Ló está saindo, subindo a montanha. Olha, é sempre subindo, trazendo das águas profundas e subindo. Quem de nós não tem pecado aqui? Quem de nós não tem misérias? Quem de nós nunca pisou na bola com o Senhor? Ou continua pisando? Aquela de Ló é maravilhosa quando ele vira para a família de Ló, a única, né, que sobrou daquela sodomia, vira para a família de Ló e fala assim: só subam a montanha, mas não olhem para trás. E vocês sabem o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal. O mesmo sal e enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu também a mulher. Por quê? Quando ela olha para trás, ela olha para as paixões antigas. A minha casa ficou lá com o bordado tão lindo que eu fiz. As paixões antigas. Lembra da bandeira do América, né, Betrão? Lá atrás.
deixei lá. Olha para tudo que se lembrava do passado, mas o Senhor Jesus não lembra do nosso passado. No momento que a gente se achega a Ele e fala assim: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher nova. Dessa forma, eu peço a vocês que abram rapidinho, novamente lá em Apocalipse. Em Apocalipse 3, agora do versículo 14 em diante. Essa é forte, hein? Essa deixa a nossa batata assando. E é desse jeito que o Senhor quer mexer com a gente, fazer com que a gente tenha uma mexida. Já viu mexido? Né? Arroz, feijão, batata doce, angu, mistura um ovo, quebra, para aquele negócio mexido. E é assim que o Senhor quer fazer para a gente. Apocalipse 3, versículos 14 em diante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não é frio nem quente. Oxalá fostes frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Aí vem de novo aquilo que eu li no início, aquilo que nós falamos no início. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, para converter-te. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutar. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou em
certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, qual foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram suas mãos, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar o coração fraterno. Proclamando que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o leão e a razão da fé, e um dia voltará. Maranata! Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Salve Maria. Muito obrigado. Essa última estrofe realmente é mais difícil, porque Padre Zezinho fez depois de um certo tempo. Muito obrigado, Ministério de Música. A gente queria falar disso. Claro, agora. Todo mundo tem 3 segundos. Eu já fui a Medjugorje. E Nossa Senhora, em Medjugorje, ela diz assim, que para ir a Medjugorje, né, basta pedir para ela. Aí eu fui no secretariado da Rainha da Paz em Belo Horizonte um dia, e aí eu disse assim, eu estava indo embora para Toque de Assis, né, que eu fiquei lá quase 10 anos da minha vida, e eu falei assim, nossa, eu vou para Toque, aí eu não vou ir a Medjugorje. Aí eu cheguei na imagem da Rainha da Paz e escrevi um papelzinho, e todo mundo colocava no pé de Nossa Senhora, né? E ela, a imagem dela é assim. Aí eu escrevi o papelzinho e pus na mão de Nossa Senhora. Eu escrevi assim, a senhora poderia fazer a caridade de me levar em Medjugorje. E eu tenho uma madrinha, que ela é solteira, não tem filhos, mas ela é muito fechadona. E ela é assim, abonadíssima, mas nunca foi de fazer agrado para ninguém. E quando eu cheguei em Lafayette, era durante a semana que eu estudava lá. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, quando eu cheguei em Lafayette, a minha tia falou assim, daqui a um mês você está indo embora, né? Eu falei assim, Aí eu falei assim, e eu tinha tanta vontade de
conhecer Medjugorje, eu tinha vontade de ir lá. Aí ela falou assim, por que você não vai? Aí eu falei assim, ué, por quê? Porque aí não pousou uma passagem assim na minha cabeça, nem tal. Aí eu deixei no jornalzinho assim em cima da mesa, mas não foi pra ela ver. Eu tinha deixado jogado e fui pra missa. E esse jornalzinho era do secretariado e falava de uma peregrinação para passar a Semana Santa em Medjugorje. E aí, quando eu voltei, ela mandou me chamar e falou assim, Ana, segunda-feira você liga nesse telefone que eu vou dar a peregrinação para você ir a Medjugorje. E nós disse que ela leva. Mas ela disse também o seguinte, eu gostaria que o contrário também fosse verdade, que para eu ir na casa de vocês me convidassem. O Senhor insistiu e Nossa Senhora foi, não é? Não é porque ela não queria ir, ela queria muito, mas não se sabe por que, são desígnios de Deus. Ela necessitava da vossa insistência. Ela queria muito que o Senhor insistisse. E como, não sei da sua história, mas como o Senhor insistiu, assim ela fez. E ela foi no dia 2. E tem pessoas que eu sou assim, eu penso assim, nosso Senhor, Ele sabe o momento de todos se encontrarem. Ele não encontrou Zaqueu por acaso, não encontrou Maria Madalena, não encontrou por acaso. E acho que nós também não sei. Eu sinto isso desde que vi o Senhor. Me desculpe se eu estou sendo atrevida, mas eu sou assim mesmo. Por isso eu acho que depois de um tempo eu casei com ele, porque eu sou atrevida. A gente queria terminar, né? O Senhor terminou a pregação. Mas a gente queria fazer uma homenagem ao Senhor, porque eu senti no coração que ela foi na sua casa dia 2. O Senhor é devoto de Santa Teresinha. Santa Teresinha era devotíssima do anjo de guarda. E ela fez uma poesia, ela fazia muitas. Eu sou devotíssima dela. E tem uma poesia que ela disse que foi o anjo de guarda dela que ditou para ela. Quando ela perguntou a Jesus, o que mais te agrada? Aí o anjo disse, anota. E aí saiu esse poema que a Ziza Fernandes fez uma música que queríamos oferecer para o Senhor. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. Pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. é a
Jesus pode ser mais forte, gente. Gostaria de agradecer ao Alexandre. Deus abençoe você, meu irmão, por essa pregação. Foi boa a pregação, gente? Vai uma pausa aqui para o Alexandre. Com carinho, aceitou, graças a Deus. Gente, nós só faremos um intervalo rápido. Quando a música voltar aqui, a gente volta, tá? No nosso segundo momento da nossa pregação. Então, um lanchinho rápido, lanche, banheiro, água. Nós voltaremos daqui a pouquinho. Tudo bem? Para aqui, gente. Para aí. Você não quer que...